Fabiana. Vamos orar por ela? Alan, vem orar abençoando a palavra aqui da tua serva, irmã Fabiana. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus, por sentir, Pai, a tua presença aqui em nosso meio, Pai. Obrigado, Pai, porque quando o teu povo se reúne, ó Pai, há glórias, ó Pai, maravilhas, ó Pai, nós podemos sentir. A tua palavra nos fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás presente. Obrigado, Pai, porque nós não pregamos placa de igreja, Pai, nós pregamos o teu nome, Pai. Porque através de ti, ó Pai, nós somos mais do que vitoriosos. Pai, quero entregar, Pai, nesse momento a Fabiana em tuas mãos, para que a tua serva, Pai, não possa falar de si mesmo, mas possa falar inspirada por ti. Deus, eu te louvo, Pai, e te agradeço. Pai, venha falar, Pai, completar aquilo que falta, Pai, em nosso coração. Deus, venha, Pai, fazer um renovo, ó Pai, em cada vida, ó Pai, que nós possamos sair daqui impactados, ó Pai, mudados pela tua presença, Pai. É o que eu te peço, ó Pai, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Paz, amados. Eu só quero contar uma história para vocês. Deus tem falado comigo a semana inteira. Obrigada, amigo. Eu quero contar uma história para vocês. Abra a Bíblia no livro de Oséias. Não é antigo. Livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Todo mundo achou? Amém. Oséias, aos crentes, né, Bíblia? Oséias 1. Vou ler. Versículo 2 diz assim: Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terá filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Elabim, e concedeu e lhe deu um filho. A palavra do Senhor diz que Oséias era um profeta, era um homem de Deus. E Deus queria que o povo de Israel entendesse que eles estavam se desviando de Deus, da presença de Deus. Então o reino foi dividido em 2: o reino norte e o reino sul. Oséias morava no norte. E o Senhor queria que o povo entendesse que eles estavam se prostituindo. Mas Deus amava tanto o povo, tanto, que ele queria que o povo de alguma maneira entendesse com atos o que Deus queria fazer. Então Deus disse para Oséias: vai na casa de prostituição e pega uma mulher prostituta, case-se com ela. E o que dizer de um homem de Deus que casa com uma prostituta? Dá o que falar, não dá? E aí ele tem filho com ela. Aí a palavra de Deus diz que coloca o nome do filho de Jezreel. Deus espalha, Deus iria espalhar o povo. Aí depois ele tem outro filho, desfavorecido. Deus também querendo ensinar. Depois ela tem outro filho. Não, meu povo. Então eram os nomes muito pesados, né? Imagina as crianças naquele tempo, com os nomes deles. Era algo de chacota, né? Era um nome muito pesado. E aí a palavra do Senhor vai dizer que depois essa mesma mulher vai se prostituir de novo. E aí o mesmo Senhor que falou para Oséias no primeiro capítulo, é o mesmo Senhor que vai dizer para Oséias: vai e compre ela. Porque eu quero que o povo de Israel entenda que eu os amo.
que o meu amor supera qualquer coisa, até o pecado. Então o Senhor mandou Oséias ir comprar ela de volta. Mais uma vez, vergonha para Oséias, sendo homem de Deus, comprar novamente uma prostituta. Com isso, Deus estava querendo dizer: olha, povo de Israel, vocês se apaixonaram por ídolos. Vocês dão mais vazão para a carne de vocês do que para mim. Que amor incondicional é esse? Que faz um homem de Deus ter essa expressão em atitude e pegar uma mulher de prostituição e tomar para si por mulher. Quem nos dias de hoje faria isso? Então o povo de Israel via em Oséias um referencial. E é isso que o Senhor busca nesse tempo, que eu e você sejamos referenciais aonde a gente mora, aonde a gente vive, com quem que a gente fala. E o Senhor tem falado tanto comigo sobre esse amor. E o amor ainda que o Senhor tem falado, que queima no meu coração, é o amor de Jesus. E Ele fez exatamente a mesma coisa. Pegou eu e você, que não valia nada. Que não. O Senhor segue a sua casa. O Senhor tire da sua vida tudo aquilo que não produz. Que o Senhor possa cuidar do seu coração. Que o Senhor possa tocar na sua mente. Que o Senhor possa abençoar os seus filhos. E que o Senhor possa ser corpo, casa, morada do Senhor. O Senhor tem um propósito. Ô Cida, vem aqui. Vem aqui, Cida, vamos orar pela Cida. Você vai bater na minha cara. Nossa, Stefano, na moral. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Deus é assim, é tudo no amor. É tudo no amor. Livro de Mateus. Agora não vai dar mais para ler porque eu não estou enxergando. Mas eu vou enxergar. Vamos lá.
Mateus capítulo 26. Opa, é de Deus, é de Deus. Olha que Deus, glória a Deus, Deus é tremendo. Vamos lá. 26, a partir do verso 35 aqui, Deus é lindo demais, né? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando aos discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Obrigado. Outro ato de amor aqui, Jesus foi para o Getsêmani orar, porque a alma de Jesus estava angustiada. Jesus se entristeceu ao ponto de transpirar sangue. Amados, que amor é esse? Que faz uma pessoa renunciar toda a sua vida em favor de um povo que não está nem aí com ele. E a palavra de Deus diz que Jesus levou um dos seus amigos para orar. E Jesus se afastou só um pouquinho e disse: ó Pai, passa de mim este cálice. Mas contudo, Deus, não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. O Senhor Jesus estava querendo nos ensinar aqui. Tem Getsêmani que eu passo sozinho e você passa sozinho. Tem situações que eu não posso intervir por você. É você que tem que clamar. É você que tem que buscar. Só que o negócio é o seguinte: no Getsêmani, ele estava com você. Ele estava com você. Então que amor é esse? Que amor é esse? Que renuncia a sua própria vontade por amar as nossas vidas. Que amor é esse? Que leva um homem a pegar uma prostituta e se casar com ela. Que amor é esse? Que faz um Deus descer dos altos céus em forma de homem e morrer por mim e por você. Eu não sei como foi a sua semana, eu sei como foi a minha. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Uma situação se levantou contra a minha vida e eu pensei que eu não fosse me levantar mais. Mas o negócio é o seguinte: eu sempre pôr pessoas para orar por você. Você nunca está sozinho. Se de todos os amigos te faltarem, a presença do Senhor não vai faltar. Jesus está com você no seu Getsêmani, meu querido. E Ele não quer que você vá numa casa de prostituição, pegue um homem ou uma mulher e case-se com ela. O Senhor quer que você entenda que Ele tem que ser primeiro e não segundo. O primeiro e não o último. Porque quando Deus olhou para você e enviou Jesus, Ele enviou o que Ele tinha de melhor para te dar. Isso que eu e você fazemos, bater de porta em porta e falar do amor dele, chega nem aos pés do que Jesus passou. Mas a cada um aqui, Deus deu um dom diferente. Uns prega diferente do outro. Uns têm uma experiência diferente. Uns entendem mais, outros entendem menos. Mas isso não me faz diferente de você. Não me faz. Ela tem uma habilidade que eu não tenho. E o que aconteceu com a vida dela foi tudo para a glória dele. Então o que motivou Jesus a ir para a cruz foi o amor. E é esse mesmo amor que
este mesmo amor te inunda. Este mesmo amor apaga o seu pecado. Este mesmo amor te constrange. Então não há pecadinho e nem pecadão diante desse amor. Ele te ama no ponto final, independente de quem você é. Porque nós somos pó. Nós somos pó. Se eu disser que amo a Deus e não amo ao meu irmão, o que vai valer? Mas o que você tem feito com esse amor? O que você tem feito com esse amor? Todas as vezes que eu e você nos distanciamos da cruz, nós invalidamos o sacrifício dele. E amados, que sacrifício foi? Que sacrifício? Que era para eu e você todos os dias dizer: Deus, obrigada por Jesus Cristo. Sabe, momento de tribulação, de tentação, de dificuldade, você não lembra que ele foi até a cruz. E ele não olhou, amados. Ele não olhou a minha imperfeição, ele não olhou o seu pecado. Ele olhou o seu coração. Um dia eu disse para Deus, falei: Deus, não importa por onde eu passar, mas se o Senhor for comigo, vamos nessa. Então, amados, mesmo Deus que viu Jesus Cristo no Getsemane, é o mesmo Deus que vê você no seu momento de dificuldade, no seu momento que você acha que não tem mais solução. Amados, que Getsemane você tem passado? O que é que você tem passado? O que é que tem feito angustiar a sua alma? O que é? A palavra de Deus diz que quando o Senhor apareceu para Abraão e disse: olha, daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ter um filho, Sara vai gerar. Ela deu risada lá da tenda dela. E aí o anjo falou assim: por que você não está rindo? E aí o anjo chega para Sara e fala assim: por que você riu? Ela falou: eu não ri não. Riu sim. E ela lá dentro disse: como eu velha posso gerar? E o anjo de cá disse: demasiadamente difícil para Deus. Não há nada que o meu Deus, que o seu Deus não possa fazer. Então, amados, a minha oração nessa noite é que você se volte lá para a cruz, porque é de lá que vem vida. Sabe? Eu queria que você se transportasse para o dia da crucificação do Senhor. Você acha que foi fácil? Você acha? Aquilo era para eu e para você sofrer. Era para mim, era para você. Mas é como um pai que entra na frente de um filho. É como se tivesse, amados, alguém pronto para ir para a condenação. E Deus entrasse e dissesse: não, eu não quero que ele vá para o inferno. Eu preciso fazer alguma coisa. Quem vai? Quem vai? Quem vai lá? Eu posso ouvir Jesus dizendo: eu vou. Eu vou. Porque o amor queima no meu coração. Que amor forte. Amados, a minha oração é que você se esconda atrás da cruz de Cristo, protegido em Deus. Oséias só fez isso porque ele sabia quem ele era em Deus e o que Deus poderia fazer através da vida de Oséias. Com expressão, com atitude: não, eu quero um lugar único. Quero o primeiro lugar. Eu quero o primeiro lugar. E eu não sei o Getsemane que você tem passado.